Você já ouviu falar sobre os gigantes que sobrevoam os ares? As grandes máquinas que transportam pessoas todos os anos? Já se perguntou como esses objetos sobrevoam os ares? Como essas máquinas são capazes de transportar muitas pessoas? Os debates que giram em torno disso? Irmãos Wright, Santos Dumont, os criadores, os incidentes, tudo isso e muito mais vamos ver no Mistérios da Física. Por muitos anos a humanidade sempre sonhou em conquistar tudo o que tinha alcance. Territórios, lugares, diversas coisas. No mundo da engenharia, no mundo da gastronomia, em qualquer situação a humanidade sempre sonhou em conquistar. E por muitos anos a humanidade não pôde conquistar os céus, até um certo tempo. Conquistar céus e mares sempre foi o objetivo da humanidade. O profundo oceano e o vasto céu não esteve facilmente ao nosso alcance. Parecia impossível, parecia inexplicável. Até que um dia, duas pessoas resolveram colocar isso em prática. Os irmãos Wright. Mas para isso, trouxemos um especialista, o qual pode nos explicar melhor a importância desses dois irmãos para o processo da aviação. O projeto do Flyer dos irmãos Wright, ele não pode ser considerado avião por um único fator. Ele não consegue sair do solo por conta própria, ele não consegue vencer a força por conta própria. Então ele precisava de uma espécie de catapulta que pegasse ele e jogasse até o ar. E aí sim é que o motor que ele tinha trabalharia para manter ele voando por mais tempo. Mas ele em si não conseguia sair do solo por conta própria. E isso é um dos fatores que faz com que ele não seja considerado um avião, mas tá mais para um planador. Bem, essa pontuação que o planador do Wright tinha causava um aumento de arrasto de um lado e uma diminuição do arrasto do outro lado do planador. Bem, o lado com mais força de arrasto, ele criava, além da angulação dele para o lado, ele criava um efeito chamado guinada, que fazia com que o avião fizesse uma curva não intencional. Atualmente é muito comum você olhar para o céu e ver diversos tipos de aeronaves. Mas tente imaginar como seria a sensação de estar em Paris 100 anos atrás e olhar para o céu e ver uma aeronave, uma estrutura sobrevoando por aqueles céus. Acho que seria no mínimo uma experiência encantadora. Vamos falar agora sobre Santos Dumont. E você deve estar se perguntando, mas não foram os irmãos Wright que fizeram o primeiro avião? Você vai descobrir isso agora. O 14 bis, ele realmente foi construído depois do Flyer dos irmãos Wright. Porém, a maior diferença deles, né, é o fato de sair do chão. O 14 bis sai do chão sozinho e o Flyer não consegue sair do chão sozinho. Então, principalmente devido à potência, a questão do tempo em que ele foi produzido, o Flyer dos irmãos Wright só tinha 8 cavalos de potência, o que não era suficiente para fazer com que ele realmente saísse do chão. Além disso, podia ficar um bom tempo sobrevoando, diferente, porém, dos aviões dos irmãos Wright. O 14 bis ele não podia fazer curvas muito complexas, ele funcionava mais como um balão de ar quente. Por isso, o Santos Dumont é considerado o pai de aviação e é reconhecido pela Comissão Avaliadora de Aeroclube da França. Na moral, tio, aqueles aviões é muito top, filho. Na moral, tem aqueles aviões lá do Flight Simulator que, nossa, é muito, muito realista. E ainda tem aqueles aviões lá da Segunda Guerra Mundial do Battlefield. Meu Deus, eu fico muito hypado com aquilo. E além do mais que, no próximo lançamento vai ter uns aviões muito loucos. Então nos diga, o que você mais gosta em um avião? Ah, tio, o que eu gosto mais no avião é só de como tudo ele funciona, como um todo. Cara, o jeito que as asas se movimentam, o jeito que o motor funciona, cara, tudo me encanta, mano. Você não tem noção. Sei,
Quer saber como funciona ou você já tem uma ideia? Cara, eu queria saber de um negócio que, nossa, eu me fascino muito, muito, muito por avião. Então, tipo, será que é tão legal quanto nos jogos, mano? Imagina, controlar um avião. Cê é doido, cara, muito top. Mas como podemos caracterizar um avião funcional a partir da invenção desses criadores? Para que o avião seja realmente considerado um avião, ele precisa conseguir sair do chão, ele precisa conseguir se manter em voo, ele precisa conseguir estar ali, fazendo aquela função toda, né? Ele precisa conseguir todos esses fatores. E isso era o que o 14 bis do Santos Dumont conseguia. O 14 bis conseguia sair do chão por conta própria, ele conseguia voar e se manter voando. O 14 bis ele já tinha todo esse esquema. Só que o dos irmãos Wright não conseguia. Apesar do que o dos irmãos Wright conseguia fazer curvas sensacionais, conseguia fazer algo que para aquela época era um avanço sensacional, era algo realmente incrível. E certas invenções dos irmãos Wright a gente consegue ver até hoje. Hoje a gente consegue ainda ter, hoje nos aviões a gente tem bases que foram feitas pelos irmãos Wright. Então, certos efeitos para fazer curva e tal são hoje aplicados de maneira mais tecnológica, mas com fundamentos feitos pelos irmãos Wright. É realmente interessante como os aviões foram surgindo e tudo mais, mas como foram evoluindo, como surgiu essa questão técnica dos aviões, com certeza não é nada fácil de pilotar um. Deve ser bem difícil toda essa questão técnica de manuseio e tudo mais. Poderia explicar? O avião, de fato, foi uma inovação inimaginável para o tempo dele. E isso, né, fez com que a gente tivesse grandes evoluções até o que a gente vê hoje, né? A gente tem todo um avanço tecnológico e que a gente pode ver também principalmente na asa, né? No estilo de asa que o avião tem, que é esse estilo de asa, né, com o fluxo de ar que fica cada vez mais intenso, principalmente durante a corrida de decolagem, né, que o avião está pegando aquele embalo ali, aquele fluxo de ar tão intenso que vai fazer com que ele vá gerando e gerando sustentação e comece a ir subindo, né? E aí é quando você começa a ver ele subir, é quando ele já está começando a gerar sustentação, que ele começa a sair do solo, que ele começa a realmente levitar. Às vezes, dependendo da situação, ele pode sair sem nem ao mesmo sem ao mesmo piloto comandar para cima. Ele já sai por conta própria por causa dessa sustentação que é feita e que é causada ali. Bem, a asa é curvada, logo o ar que passa na parte de cima exerce menos pressão, enquanto na parte de baixo gera mais pressão. Partindo da lei de Newton de ação e reação, que em suma é quando toda a ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que se atua em sentidos opostos. Também a gente pode partir do princípio criado por Bernoulli, que quanto maior a velocidade do ar passando por cima da superfície do avião, menor é a pressão do ar. Com esses conhecimentos, o avião teve um grande avanço e se tornou o que conhecemos hoje. Se aprofundando mais na questão física, como funciona a terceira lei de Newton no avião? E por que ela é de fato importante? Como o nosso especialista mesmo disse, a terceira lei de Newton é muito importante para a aviação. Importante até mesmo básica para quem quer entender mais ou quem está realmente estudando aviação. Que é basicamente o motivo do avião conseguir decolar. A terceira lei de Newton diz que toda ação gera uma reação de mesma intensidade de sentido oposto. Isso também pode ser observado pelo efeito de sustentação do avião. Quando o ar passa de forma mais rápida, a pressão em cima é menor e a pressão de baixo é maior. Pelo formato da asa e tudo mais, faz com que o avião consiga voar e seguir seu caminho, e assim também implica no funcionamento do mesmo. Ou seja, tanto a lei de sustentação quanto a terceira lei de Newton de ação e reação estão conectadas de certa forma, assim como outras leis na questão da engenharia. De fato, a terceira lei de Newton não está só ali dentro dos aviões, ela não está só no funcionamento de como ele voa, está nos motores também. Os motores do avião, né, eles puxam o ar através daquele fan que a gente vê, né, aquela espécie de hélice rotativa ali na frente do motor, ela suga aquilo ali e propulsiona o vento para trás através das asas de bypass, que são aberturas do lado
de todo o motor e também até por dentro do motor mesmo, né? Ele gera ali, passa por um processo de combustão e propulsiona esse vento para trás. E esse vento propulsionado para trás faz com que exatamente tenha o efeito de ação e reação que a gente vê na lei de Newton. Que quando esse vento ele é jogado para trás, ele gera o movimento do avião para frente. O avião começa a ser empurrado para frente através da terceira lei de Newton, né? Então a reação acontece com a mesma intensidade, porém no sentido oposto, né? Empurrando esse avião para frente, fazendo com que ele comece a correr. A gente sabe que a lei de Newton realmente se relaciona àquela questão de avião, mas também a lei de Bernoulli pode também se relacionar às leis dos fluidos. Poderia explicar como isso pode ter relação com os grandes e imensos aviões? O conceito ainda se relaciona com a sustentação do avião em si. O ar nessa situação é um fluido, o qual passa em alta velocidade pela asa curvada do avião. A velocidade faz com que a pressão da superfície superior da asa diminui. Já a pressão da parte de baixo aumenta, o que se caracteriza o efeito de Bernoulli. Além das leis que giram em torno da física da aviação, outra parte muito importante para a gente poder entender mais um pouco da aviação é a força, que também é muito importante, tanto quanto a física, porque a força basicamente é o que faz com que o avião permaneça no ar. Essa força que a gente tem na aviação se chama aerodinâmica, que tem a força de arrasto, peso, sustentação e tração. São as 4 partes da força que se juntam e formam a aerodinâmica que possuem os aviões. O que é a aerodinâmica? A aerodinâmica é a área que estuda o movimento de objetos no ar, ou o seu deslocamento. Ela é geralmente usada para se referir a aviões, mas os engenheiros também se basearam nessa área para criar barcos, veículos como carros, os carros normais e de Fórmula 1 também. Então a aerodinâmica é uma área bem extensa. Mas será que ela é realmente tão importante assim no quesito avião? O arrasto de uma superfície ele ocorre quando um objeto, ele está tendo contato, ele está sendo impedido de passar, ele está tendo essa dificuldade, ele está sendo, ele está sendo dificultado de passar, tem uma força gerando no sentido oposto, que seria a força, o arrasto, né? Quando o avião está voando, ele está em todo momento em contato com o fluido. Qual é esse fluido? É o vento. Então todo esse contato de vento, essa colisão que o vento dá com o avião é chamada de arrasto. Tudo isso, toda essa colisão é chamada de arrasto. Então, quanto mais coisas e quanto mais... Por isso que você vê que no avião é tudo muito simétrico, por isso que as asas elas têm um formato flechado, por isso que ele tem um bico apontado, porque isso faz com que esse arrasto seja muito mais diminuído. Por quê? Porque o vento ele vem e automaticamente ele cria um formato aerodinâmico de abrir e passar. Diferente de outro formato que causaria uma colisão, então um arrasto muito mais forte, isso exigiria muito mais força dos motores para conseguir vencer todo esse arrasto, esse contato. A força peso, a força que puxa todos para baixo, a força gravitacional a qual faz um objeto descer, o que nos prende a esse planeta. Mas também não só isso, é a que relaciona a Terra com a Lua, a força que modifica todo o sistema que conhecemos e estabelece a ordem a qual não podemos enxergar tão facilmente no ramo da física. A força peso, a força que ajuda na engenharia, a força que auxilia a Terra, a força da vida. A força de sustentação, mostrada no início do documentário, é uma das mais essenciais para o funcionamento do avião. Ela é sempre maior do que a força peso e é encontrada de sentido oposto aos carros de Fórmula 1. De fato, essas forças são realmente essenciais para o funcionamento do avião. Merda. Tá, mantém. Corta. De fato, essas forças são essenciais para o funcionamento do avião. Elas realmente exercem um papel fundamental em todo o funcionamento dele, todo o mecanismo, né? Tudo que faz ele funcionar, né? Tudo que faz ele voar e tal, realmente é impressionante. As forças realmente são essenciais nesse fator, né? E elas puderam proporcionar avanços hoje, né? O entendimento dessas forças fizeram com que a gente proporcionasse um avanço muito bom. E hoje a gente tem um sistema de aviação extremamente seguro. Bem, tração ou propulsão é a força exercida sobre um corpo.
em uma direção X resultante de um movimento de empuxo. Para quem não sabe, empuxo é o nome dado à força exercida por um fluido sobre um objeto total mergulhado ou parcialmente mergulhado nele. Bem, com todos esses movimentos que são utilizados, o avião ele cria a sustentação e consegue criar propulsão e se manter voando. Os imensos aviões, máquinas, que ajudaram ao longo do tempo a humanidade a evoluir, a alcançar os céus, a alcançar seus objetivos, uma das maiores conquistas da humanidade, feita por Santos Dumont, mas também teve a questão dos irmãos Wright. Uma coisa que jamais poderia se imaginar, mas que imaginaram. Uma coisa a qual está nos sonhos de muitas crianças, de muitos adultos, a que gerou profissões, a que gerou avanços para toda a humanidade. Aquilo que fez a humanidade caminhar em passos longos e mais longos e mais longos. Aquilo que com as forças externas e internas fizeram com que se melhorasse cada vez mais. E assim gerasse mais e mais e mais máquinas potentes e mais gente e mais condições. Mas afinal de contas, como um avião é capaz de voar? Desde o momento de embarque até o funcionamento dos motores, questões físicas são abordadas de diversas formas. Primeiro, quando os motores são acionados, começa o efeito de ação e reação, causando através do vento, sugados pelos motores e propulsionados para trás, trazendo com que os gigantes se movam. Dando uma introdução melhor sobre as questões das forças da aerodinâmica, a gente tem inicialmente a força de arrasto. A força de arrasto ela pode ser entendida como a resistência de um movimento que surge por intermédio do atrito com o corpo que está sendo exercendo aquele movimento. Essa força ela pode ser dividida em três. Ela pode ser dividida em arrasto de superfície, arrasto de forma e arrasto de onda. Dentro da aviação, ela funciona na questão da sustentação do avião, justamente com o conceito que Bernoulli apresenta para a gente, sendo o fluido em questão o ar e o objeto em questão o avião em si. Já durante o voo, o avião sofre de diversas ações decorrentes das forças aéreas aplicadas. O atrito proveniente do contato da fuselagem com o ar, a força de sustentação que mantém o avião voando mesmo sem o motor, a força de ração ou de propulsão mantém o avião voando em linha reta, além de fazer com que o avião tenha velocidade e força suficiente para levantar o voo. Já a força peso atua de cima para baixo, puxando o avião em direção ao solo com auxílio da gravidade. A aviação, os aviões, as inúmeras descobertas que fizemos ao longo deste documentário, ao longo dos anos, percorrendo a história, desde o princípio de que surgiu o avião do Santos Dumont, o avião dos irmãos Wright, para chegar hoje no Airbus 360 e outros modelos, o jato e outras descobertas inúmeras que fizemos. Tudo isso para alcançar os céus, para percorrer os ares, para ver as nuvens e olhar o mundo de cima para baixo. Uma descoberta tão incrível, tão extraordinária, a qual mudou por muitos e muitos anos o funcionamento da humanidade. Uma das maiores descobertas científicas, mas que não damos tanta atenção assim, pois deveríamos. Pois isso é uma prova que a humanidade sempre conquista com seu esforço o que quer. Seja o mar, seja o ar, seja a terra. Mas na questão do ar, chegamos com um avião, uma grande inovação, uma grande máquina, um grande avanço para toda a humanidade. Uma nova luz para percorrer continentes, para percorrer mares sem precisar de barco. O avião, ó grande invenção. Invenção hoje que vimos, invenção hoje que apreciamos e invenção que está sempre evoluindo cada vez mais e mais nessa nova era.